Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Mais uma live para falar sobre os desafios do ensino híbrido e trazer o tema, que eu venho trazendo há muito tempo, desde o começo aqui da pandemia, da empatia, do diálogo, da empatia na prática. E como é que a gente pode ter empatia quando a gente pensa em ensino híbrido, quando a gente pensa nas adaptações, nas mudanças e todos os desafios aí que os professores estão tendo que enfrentar nesse novo jeito de ensinar, novo jeito de aprender, o que a gente pode trazer de possibilidades, de avanços e também de conquistas e também de desafios. Então hoje eu vou conversar com uma professora muito especial, que é a Michele Sampaio, minha amiga querida. Além de professora, ela é facilitadora de processos de diálogo, aí que a gente se encontra, aí que a gente se conheceu. Já fizemos um curso, organizamos, entregamos um curso online sobre o World Café, pela primeira vez aqui no Brasil, isso lá em 2017, se eu não me engano, há 3 anos atrás, formando facilitadores e professores nessa metodologia. E como é que a gente pode, então, juntar essas habilidades da facilitação e da docência para a gente criar ambientes muito mais interativos, muito mais produtivos e que façam sentido realmente para quem participa, que tragam mais sentido aí para a nossa educação. E a Michele chegou, deixa eu transmitir ao vivo aqui com ela. Ligando, vai me dando um alô aqui para ver se vocês estão ouvindo bem. Tudo certo com o som, a luz, a imagem, o som também. Conectando aqui com a Michele. Oba! Oi, Maru. Que saudade! Pois é, né? Dá mais saudade ainda. Se Não é? vendo. Tudo Tá, bom? tudo bem, tudo bom. Tá me ouvindo bem? O som tá Estou te bom? ouvindo bem. Sim, você está me ouvindo bem? Também tô. Sua conexão tá boa. Estava falando um pouco do tema da nossa live, trazer esse tema da empatia, do diálogo, que eu venho trazendo desde lá no dia 30 de março. Foi a minha primeira live da série Empatia na Pandemia, Empatia em Tempos de Pandemia. E agora esse mais específico, sobre educação, ensino híbrido, trazer um pouco dessa visão dos professores, principalmente professores universitários, como é que está sendo aí os desafios, como é que vocês estão lidando com tudo isso, Ainda não te apresentei, tenho aqui um currículo lindo, Que, te apresentei pelo lado pessoal, como companheira de diálogo, como mate, mas você vem da bióloga também, graduada em biologia, mestre, doutora em ecologia pela UFRJ, iniciou sua jornada em diálogo em 2015 e vem trazendo conversas significativas para o mundo desde então. Professora associada das áreas de sustentabilidade e botânica na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde coordena o Laboratório de Ações Sustentáveis, Laços, que tem como foco de sua atuação as práticas em diálogo, principalmente para sustentabilidade, ensino e inovação social, realizando pesquisa, ensino e extensão de forma integrada, com formações na arte de anfitriar conversas significativas, em processos conversacionais, desenho caótico, práticas visuais, system scribing, entre outras. Une pesquisa e prática em processos dialógicos para acessar a inteligência coletiva. Além disso, Michele anfitria ambientes online desde 2017. Eu estava falando do nosso curso do World Café Online, foi nessa época, 2017, você já estava nos cafés da comunidade, há mais tempo, conectando pessoas ao redor do mundo, utilizando metodologias participativas como Círculo, World Café e Open Space. E é uma querida, uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Maru. Muito Conta, obrigada. conta um pouco, Michele, da sua história aí como professora. Você primeiro era professora, depois você virou facilitadora, E como é que essas duas
dimensões aí da sua vida se integram, né? Se complementam. Uhum. Bacana, obrigado, Marô. Então, contando um pouco dessa história, em 2010 eu entrei na Unirio, né, como professora, na época adjunta, e eu iniciei com a disciplina de botânica. E é curioso que eu sempre tive uma certeza ao entrar em sala de aula. Isso é uma certeza que compartilho hoje em dia de um lugar muito interessante que era aquele coletivo de 40 alunos, eu não sabia mais do que eles todos juntos, né? E eu sentia como um grande desperdício, né, estar ali só eu falando e nunca escutá-los. Ao longo, né, dos anos na Unirio, eu fui trabalhando principalmente a área de sustentabilidade por conta de uma história anterior da universidade, quando eu trabalhei no Ministério Público do Rio de Janeiro, e tive uma relação grande com as necessidades que a gente vê da questão de sustentabilidade, da carência no nosso país, e por isso sustentabilidade virou uma das disciplinas ao qual eu comecei a investir lá por 2012, mais ou menos, até criar de fato a disciplina em 2015. E essa disciplina era de um lugar para mim muito desafiador, porque eu sabia que não era uma disciplina que estaria em livros, era uma disciplina que a prática ela tinha muito mais peso do que simplesmente o que estava lá em conceitual de livros. E por isso eu fui buscar fora da universidade aonde eu ia entender essa prática. E esbarrei, literalmente esbarrei no diálogo em um evento, né, com a nossa querida Tamara Azevedo, ela facilitando um evento científico num formato participativo. E eu parei ela num momento e perguntei, mas o que acontece aqui que está tão diferente esse evento? E aí ela falou, olha, preciso de mais tempo para te explicar isso. E a gente marcou uma conversa e foi assim que eu fui estudar realmente. Fiz o primeiro Art of Hosting e fui fazer esse mergulho, eu sempre digo que foi um deep dive, porque fez tanto sentido para mim, para trazer para dentro da sala de aula essa visão do facilitador, né? Essa visão de quem abre um espaço de trocas, de quem está construindo algo junto e não simplesmente depositando uma informação para o aluno, né? Então, essa é um pouquinho do resumo de como a professora e facilitadora se encontraram na minha história. Sim. Todo professor é um pouco facilitador quando a gente pensa no ensino híbrido, né? Esse papel do mediador, do ter o estudante no centro, né? O foco na aprendizagem e toda aí a tecnologia como suporte, né? Mas todo esse foco que é deslocado, né? Do professor que sabe tudo, que para essa educação mais dialógica e, né? Que também não é uma novidade, né? O Paulo Freire já falava disso há muito tempo atrás, já praticava, né? Mas agora é Uhum. claro que com todas as possibilidades da tecnologia e das plataformas, isso ganha uma outra dimensão, né? Como você fala, essa conexão das pessoas ao redor do mundo, né? Isso sim, né? É uma nova realidade, né? Cada vez mais Sim, isso agora. inclusive foi uma fala de uma aluna minha da área de licenciatura. No final da disciplina eu sempre faço uma avaliação. E essa aluna virou e falou assim, olha, nas minhas disciplinas de didática eu li sobre o Paulo Freire, eu fiz trabalhos sobre o Paulo Freire, mas aqui na sua disciplina eu vivi Paulo Freire, né? Desse lugar do que é de fato fazer um lugar dialógico de aprendizagem, aonde o professor não é o protagonista, e sim o aluno. E esse coletivo, né? Quando a gente está falando de um acesso à inteligência coletiva de um grupo que está ali para aprender junto algo. Isso é Sim. muito interessante. E assim como a empatia, né, o diálogo, eles têm que ser vividos, né? A gente não lê livros sobre empatia, não estuda sobre diálogo nos livros ou nas aulas, a gente vive isso, né, cada dia, com todos os Exatamente. desafios. E aí eu quero te perguntar os desafios aí para uma pessoa, uma facilitadora, né, que já entende de diálogo, já pratica, já trabalha com empatia, né? Empatia como um dos elementos aí do diálogo, né? Esse ouvir o outro, sentir com o outro, tanto essa conexão emocional quanto estar a serviço também. Mas quais os desafios para você nessa pandemia? O que mudou na tua vida, com certeza, né? Como de todos nós, mudou muito. Né? Como é que você tem lidado aí com isso? A gente está lidando da transformação do que é estar em casa
com os filhos, né, e trabalhando. Eu sempre digo que eu compartimentalizava muito a minha vida, né? Eu tinha a professora, a profissional, que da porta para fora trabalhava dessa forma, e a mãe dentro de casa, que atuava, né, de um lugar diferente. Hoje em dia a gente está misturando tudo. Para você ter ideia, outro dia desse eu estava numa reunião participativa, tinha um grupo grande com a gente, e minha filha mais nova chega com a boca sangrando e o dentinho na mão. Ah, meu Tinha Deus. caído o dente dela e ela veio toda feliz me mostrar que o dente. Então, foi curioso porque eu parei o que eu estava fazendo na reunião e falei: olha, gente, eu preciso dar atenção para esse momento. É um momento que realmente assim. Mistura, né, a nossa vida pessoal e profissional. Ela ganhou assim uma química nesse momento em que alguns eu tenho escutado isso um pouco visto como um lado bonito, tem muitos desafios também, né? Sim. Você também tem filhos pequenos e sabe que tem, né? A Monja, só te interrompendo rápido para a Monja Cohen, eu adoro as lives dela, ela fala, não, a gente tem que dar primeira atenção para quem está aqui no presencial. Então, se o filho abre a porta e fala alguma coisa, primeiro é com as pessoas aqui, né, que estão no físico. Agora, isso não quer dizer também que eu preciso, né, aceitar o Lucas abrindo e fechando, tem 3 meninos, então abre, fecha a porta e bate, faz barulho. Eu estou treinando eles bem para ficar um pouquinho em silêncio, né, durante. Mas essa Então, vida que acontece, né, que não tem jeito. Né? exato. Então, isso eu acho que foi uma mudança muito significativa para mim, né? Então, e é um aprendizado. Talvez já não compartimentalizar tanto quanto eu fazia antes e saber fazer as misturas, né? Assim, minha filha mais velha, por exemplo, começou a fazer algumas. A minha filha mais velha já fez 16 anos agora e ela começou a trabalhar, a fazer um pouquinho de reunião participativa, porque por me ver no online, ela começou a se interessar e começou a participar dos community cafés, que são, né, todo mês a comunidade internacional fornece, e desde então tem participado ativamente. Então isso é muito interessante como a nossa vida também, a gente por tabela influencia os nossos filhos de um outro lugar que nem imagina que poderia acontecer. Então eu sinto que tem esse lugar, tem o lugar do desafio né, estamos na pandemia, não podemos sair de casa quando a gente quer. Hoje, por exemplo, eu peguei meu marido e minha filha e fomos ver o pôr do sol da nossa janela, assim. Então, né, como é que a gente olha e lida com esse momento, né? E realmente aceita com empatia até com nós mesmos que vai ser uma fase que não sabemos quanto tempo vai durar, que a gente, essa semana eu escutei uma pessoa falando, a gente primeiro ligou o módulo sobrevivência, depois a gente ligou o módulo resistência, depois a gente ligou agora o módulo resiliência para seguir em frente e entender que a gente vai talvez ficar um pouco mais do que só alguns meses nesse contexto, né? Então, até desse lugar, a própria universidade tem se desafiado muito em trazer para os contextos online tudo que é necessário. Uma universidade inteira, que antes funcionava presencial, para passar para funcionar online. A Unirio, né, que é onde eu trabalho, ainda não iniciou as aulas do primeiro semestre de 2020. Iria semana que vem começar, mas houve um adiamento. Hoje eu recebi essa informação que vai ser só de 5 de outubro, e justamente para garantir a assistência estudantil, que em universidades onde a gente tem alunos com maior poder aquisitivo, né, a gente não tem essa questão séria, mas nas universidades públicas isso se tornou, a gente quando começou a fazer as pesquisas perguntando, você tem acesso a uma internet razoável, né, nem de qualidade, a uma internet que te permitiria assistir uma aula, você tem um computador onde você poderia acompanhar, e a gente descobriu que muitos dos nossos alunos não teriam condição de fazer, de acompanhar as suas aulas, e a gente estaria então fazendo um processo muito excludente, né, dentro do contexto público. Então, a gente está vivendo também essa transformação que é individual e coletiva, como a gente fala, por exemplo, da universidade pública no Brasil nesse momento. Sim, então, quando a gente fala, né, de ensino híbrido, a primeira coisa é o acesso, né? Garantir essa Exato. igualdade aí de condições que eu preciso ter, né? E aí, já falando um pouco mais, né, no seu trabalho, como é que tá, né? Quais os desafios e as soluções aí que vocês estão encontrando, né, para lidar com tudo isso?
Então, primeiramente foi a dar acesso aos estudantes. Então, tem editais, né, de assistência estudantil emergencial que foram abertos e estão sendo, a universidade está de forma muito brilhante colocando isso realmente na rua. É desafiador, tem uma série de questões, mas está sendo colocado, né? Então, os alunos vão ter acesso a chips para poder ter internet, vão ter acesso a um financiamento para comprar até um computador, e isso está acontecendo nesse momento, e isso num âmbito mais coletivo, né? E no âmbito assim das minhas disciplinas, a minha preparação vem muito desse lugar da experiência do online nesses últimos 4 anos, né? Que é muito diferente você entrar num ambiente onde você não conhece a plataforma, você não tem ideia do que é, quais são as ferramentas que eu tenho disponível. Isso eu acho que muitos professores devem estar vivendo agora, e eu já venho com, né, trabalhando com uma plataforma específica já há alguns anos, e as outras acabam tendo algo muito semelhante, umas são melhores, outras são piores, mas em termos de jeitão, né, do que esse ambiente é, são semelhantes. E a questão de como preparar essas aulas, né? Assim, para mim, como a gente ainda está nessa fase da preparação, primeiro eu tenho uma decisão muito clara que o foco desse semestre não é conteúdo. A gente está num momento, como a gente começou a nossa conversa, né, de pandemia, num momento onde existe uma fragilidade coletiva acontecendo. Então, como que alunos são esses que vão chegar para essa disciplina, né? Assim, eu tenho 2 disciplinas, uma obrigatória, que é a de botânica, biologia vegetal 2, e uma optativa, desenvolvimento sustentável. E eu tenho alunos se inscrevendo nas 2 disciplinas nesse momento, a gente está acompanhando essas inscrições, e eu estou muito assim me perguntando nesse momento quem são esses alunos que estão vindo. Essa é a primeira pergunta que eu acho que eu tenho. E a partir desse quem, né, entender como a gente então faz um semestre que vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido, obviamente, com o conteúdo que aquela disciplina traz, mas também para o momento desse aluno agora, que é único, que nenhum de nós, né, viveu uma pandemia, e principalmente viveu uma pandemia conectada, né? Viveu uma pandemia onde a gente poderia... todo mundo fala de isolamento social, eu sempre falo de isolamento físico, porque em termos sociais eu tenho feito bastante coisa, eu tenho feito reuniões com os alunos dos laboratórios, que a gente consegue se encontrar de forma online, não é virtual, porque o virtual é como se ele não existisse, né? Esse termo virtual eu tenho tirado do meu vocabulário, eu uso muito mais o online, porque é uma conexão que a gente estabelece real, né, com as pessoas que estão do outro lado, se nós quisermos de fato, né? E os trabalhos de extensão também, por exemplo, começaram a acontecer por necessidade. Assim, eu tenho um trabalho de extensão em Silva Jardim, que é um município que fica mais ou menos 1 hora aqui do Rio de Janeiro, e que tem uma parte dele que tem um setor muito turístico. E esse setor turístico, que chama Aldeia Velha, esse distrito de lá, está sofrendo muito com a possibilidade da pandemia interiorizar justamente pela questão do turismo. A gente começou um trabalho online para fazer um trabalho coletivo de cuidado das pessoas de lá. Então, eu sinto que a gente está... E aí, nesse momento, por exemplo, a disciplina de desenvolvimento sustentável, o planejamento dela vai conectar esse trabalho de extensão com o trabalho da disciplina em si, que a gente começa a falar também dos pilares da universidade, de juntar pesquisa, ensino e extensão em algo que faça sentido para os nossos alunos e para quem está fora da universidade também, né? Nesse ponto, o planejamento, né, das aulas, eu sinto que tem um papel muito importante no online. A gente, obviamente, no presencial planeja a aula, monta os slides e tem lá todo um papel, né? Eu, hoje em dia, como faço, eu digo, são sessões anfitriadas, né, de aprendizagem, né? Já tem um outro pensamento de como monta a aula. Para o online, essa tradução é muito, muito diferente, no sentido de é preciso quase que pensar 1 minuto a minuto do que você está propondo, porque 1 minuto no online, às vezes é uma eternidade, às vezes também passa muito rapidamente, né? Mas
quando a gente planeja o que vai ser colocado, existe uma certa tranquilidade de como a gente consegue convidar a quem está na aula a entrar nas atividades, né? Então, junto com as monitoras da disciplina, nesse momento, eu começo um trabalho realmente de preparação para esse semestre que vai além do conteúdo da disciplina, que vai para esse lugar, né? O que vai acolher esses alunos no primeiro momento e a partir desse acolhimento, como é que nós juntos vamos construir um semestre que vai fazer sentido dentro de cada uma das disciplinas. Sim. Então, essa preparação, né, a gente falava antigamente de transposição didática, né, como é que eu tenho, uma coisa é o conteúdo, né, aquele conhecimento, e eu tenho que pensar como é que eu vou transpor isso, né, traduzir isso da melhor forma para criar um processo de aprendizagem significativo, tá? Aqui tem toda essa transposição também do ambiente, né, entender que não é a mesma aula que eu dou presencial, eu vou dar no online, os tempos são outros e toda essa preparação, né? O quanto que é importante. Então, não é eu só mudei a ferramenta, né? Eu só mudei o jeito de interagir, como muitas pessoas acham, e aí fica aquelas aulas, né? Cansativas de 4 horas e que com muito pouco aprendizado, né? Exatamente. Que no presencial também não fazem mais tanto Também não sentido, né? fazem, né? Mas no online eu acho que enfatiza, né? Um professor falando durante horas sem uma interação de fato com os alunos, na minha percepção, é algo que é bem mais desafiador, porque no online, além de tudo, tem outras distrações. Na sala de aula presencial tem o celular, e a gente vê os alunos com celular, isso é algo que a gente está sempre, é algo que nos últimos anos virou, né, até questão, né, pode, não pode estar com o celular dentro de sala de aula e tal. Quando o aluno está na casa dele, num computador ou até no próprio celular dele, as distrações aparecem. Acabaram de entrar aqui 3 mensagens no meu WhatsApp, por exemplo, né? Então, assim, como é que a gente trabalha essas distrações? Então, ele está aqui, está olhando a tela, mas ele pode estar fazendo outra coisa e a gente não sabe disso. Então, como é que essas horas juntas, o tempo coletivo, que nós vamos convocar esses alunos para um tempo síncrono no online, sejam de fato horas de aprendizado significativo para eles, né? E o trabalho do assíncrono, essa é uma outra parte, que é a questão do uso de outros ferramentais, de ter plataformas, por exemplo, e isso acho que a gente está muito no início ainda, de como é que algumas plataformas podem nos ajudar a ter um trabalho assíncrono, né? Ou seja, eu não estou lá naquele momento ao vivo com os alunos, mas eu tenho interações, né? Eu comecei a estudar recentemente, já tenho usado há algum tempo uma plataforma chamada Rackspace, e ela tem um potencial incrível, por exemplo, de ter essa interatividade entre os alunos. Então, pode se postar tanto a, o vídeo da sua aula, como pode compartilhar PDFs de conteúdo. Tá vendo? Olha lá, os momentos do online do presencial que a gente Tô coloca na nesse live. desafio. Ele tem que ver se eu tô bem aqui. Todo mundo tem que ver se eu tô bem. Ninguém pode me deixar sozinho. Então, assim, por exemplo, e aí ela permite, por exemplo, que a gente interaja com os alunos e os alunos interajam entre si, né? Ou seja, trazendo para o online essa percepção de que eu não estou aprendendo sozinho, eu estou num coletivo aprendendo e fazendo do assíncrono um momento também possível, né? Eu acho que a gente tem falado muito em Zoom, burnout, né, em fadiga Fadiga digital, do Zoom, né? Isso. né? Não é só do Zoom, são de todas as outras plataformas, né? Sim. Mas é a fadiga digital que nos tem colocado muitos desafios. Então, as horas que a gente estiver síncrona tem um valor imenso em termos de realmente vamos fazer algo que faz sentido de estar no coletivo. E como a gente planeja, né? E aí tem a ver com o ensino híbrido também, esse momento assíncrono para que o aluno tenha interesse de entrar e fazer atividades ou trazer a leitura, que às vezes, mesmo no presencial, é super desafiador. Você passa uma leitura para a semana seguinte e a leitura não é feita, né? Então, assim, como é que a gente, então, une o que a gente tem hoje em dia de
ferramental, né, de plataformas e de estrutura, e eu diria que nesses últimos 5, 6 meses, o aprendizado e a quantidade de ferramentas que surgiram é um crescimento exponencial, né? Assim, eu, pelo menos, se deixar, acho que eu vejo uma ferramenta nova a cada dia, assim, aparecendo para alguma coisa diferente do online, né? Plataformas, por exemplo, né, que antes a gente só tinha o Zoom, e agora a gente tem várias com muitas habilidades, algumas até que dão possibilidade, por exemplo, de você andar pelo espaço, né? A festa de aniversário da minha filha, ela fez era um ambiente onde eles montavam juntos, era quase um jogo, e Olha, interagiam e tinham a visão de um do outro, então poderiam conversar e os grupos se afastavam e também poderiam fazer. Então, usar esse tipo de ferramental, né, para trazer os alunos para dentro do contexto da aprendizagem, que é um lugar que realmente não precisa ser só o decorar ou algo que eles se conectem de fato, né? Eu sinto que essa geração, eu digo que eles já nasceram com um chip, né? Então eles têm uma facilidade grande, e esse é outro desafio, porque os professores que têm, né, são de uma outra geração, não têm tanta facilidade, muitas vezes. Como é que a gente vai, junto com eles, até aprendendo essas novas ferramentas? sim. Aqui tinha algumas perguntas. A Tereza falando dessa. A conectividade permanece, né? Embora o isolamento social visto como isolamento físico, porque a conectividade permanece, dessas conexões reais aí que a gente consegue, né? Isso não depende da distância, né? Da proximidade. Isso até tem um exemplo pessoal interessante. Com o pessoal lá do Horto Café, durante anos, né? Eu trabalho com eles e eu nunca tinha estado fisicamente com ninguém daquele grupo. E ano passado eu fiz uma viagem e eu, né, contatei né, uma das pessoas e falei, poxa, queria muito, né, que a gente se encontrasse. Ótimo, vem para minha casa, fica aqui. E era uma pessoa que fisicamente eu nunca tinha estado junto. Aliás, nós mesmos, né, Maru? Acho que a gente nunca se encontrou fisicamente, Nunca nos mas encontramos, olha imagina. que coisa interessante, né? Temos uma bela amizade construída uma ferramenta que pode ser usada de forma, assim, linda, né? E tem sido também muito usada com outros intuitos que a gente sabe. Então, assim, eu sinto que a gente, como humanidade, tem aí na mão, hoje em dia, um ferramental do online, de construir conexões reais e de fazer algo que faz sentido, e tem todo o outro lado, né, das redes sociais, por exemplo, que são super desafiadores nesse momento. Excludentes, né, que vai gerar inveja, comparação e todo um outro lado que não é o da conexão, né, o quanto que isso... E aí não Exatamente. é o problema da ferramenta, né, claro que tem aí todos os algoritmos, até esse filme novo que eu ainda não consegui ver, o dilema das redes, né, parece que está muito bom, mostrando aí como é que tudo isso é pensado e a nossa vida está inteira aí, né, com os nossos hábitos, as nossas preferências, e quanto que isso é usado, né, para nos vender coisas o tempo todo. Mas depende de quem usa, claro, né? Só a tecnologia, não é só uma ferramenta. E aí, Exato. aqui uma pergunta do Márcio: como fazer o aluno se interessar em pesquisar no celular? Eu estava trazendo aqui alguma das. Como é que a gente faz, né? O aluno se interessar por ler o texto, por participar da aula, né? Por se Eu envolver. acho que a gente tem, assim, eu sempre vi o celular, a gente pode ver ele como inimigo ou como aliado, né? Sim. E eu sempre vi no celular como aliado, assim, essa coisa do aluno procurar no Google, por exemplo, você fala uma coisa, o aluno procura no Google e te contesta em sala de aula, isso já aconteceu comigo. E aí eu falo, ok, mas qual é a fonte dessa sua informação? Aí ele vai buscar e vê que é uma fonte que não fazia sentido. Eu falo, então, a informação que eu estou te dando tá em tal lugar, veio de tal origem, com tal respaldo. E aí isso muda um pouco esse lugar do celular, né? Então eu sinto que eu hoje em dia, quando, por exemplo, eu passo pesquisa, eu já passo sites para os alunos, quais são os sites que eu considero, né, que são sites que têm informação, que é uma informação de fato segura, relevante e que não vai ser, né, algo científico de fato, né? Então, assim, é o tipo de
pensamento que a gente tem que virar hoje em dia quando a gente está falando de trazer para dentro da sala de aula tecnologia, de trazer essa interação de fato para os ambientes que agora vai ser um ambiente 100% online, mas em algum momento a gente também, eu espero que a gente volte para a sala de aula, pelo menos sinto muita falta desse calor, desse contato com os alunos e de ter esse momento presencial com eles, né? E a importância aí, você falou um pouco do papel do professor, né? Esse professor, olha, você vai desenvolver aí um pensamento crítico, né? Você vai trazer uma outra coisa que não seja só, tá, o Google traz a resposta, mas e aí, da onde vem essa resposta? Como é que eu analiso? Como é que eu faço esse filtro, né? Do que eu realmente é sério, é científico, é confiável, né? E o que não é. Exatamente. Esse papel do professor mais de curador também, né? E de mediador também. Né? Eu vi outro comentário do Márcio aqui também falando que o síncrono deveria ser para gerar conexão, interação e empatia. E eu concordo plenamente com essa colocação, porque eu sinto que o síncrono, como eu falei, ele tem um valor, né? E agora, ainda mais que a gente sabe que as nossas horas no online, elas têm, né? Elas tiram da gente muito mais do que uma hora presencial em termos de desgaste, né? E aí tem um monte de estudo que mostra essa coisa de você ver várias carinhas e de você também Sim. se ver no processo, né? Ao mesmo tempo, numa sala de aula comum, dificilmente você consegue ver a todos. E isso no online é muito interessante. Outro dia desse também, um professor querido comentou isso. Ele falou, nossa, foi a abertura, ele trabalha numa universidade que já está conseguindo rodar online, e aí teve a aula inaugural, e aí tinham 100 participantes, e ele falou, é a primeira vez que eu consegui ver a reação de cada um dos meus colegas, porque eu estava de frente para eles, né? Porque foi tudo no online e a gente conseguia ver quando uma coisa era falada e que reação que isso gerava. E isso é muito interessante no online, que a gente diz assim, a gente perde os sentidos no online. Na realidade, eu sinto que a gente trabalha outros sentidos. A gente tem uma audição muito aguçada, né? Se Sim. conecta muito com a nossa audição e com a visão também. Né? Então a gente trabalha, a gente deixa de ter a expressão corporal e a linguagem corporal, e o professor então que fala com a mão o tempo todo, né? Não faz nenhum sentido no online, é, para ter uma visão que é uma coisa, né, assim, só um Essa pedacinho da pessoa, caixinha. né? E a partir desse pedacinho, na realidade, a gente evoca, isso é uma coisa bacana também do Word Café, que eu sempre trago muito, evocar a sua imaginação, né? Imaginar aquela pessoa como um todo, inteira dentro do processo em que você está também. E isso, às vezes, provoca uma conexão maior do que no presencial. Isso eu já tive também essa experiência, né? De fazer uma conexão mais intensa no online do que no presencial com algumas pessoas, né? Assim, existe uma facilitadora que me conheceu no Art of Hosting que ela comentou isso já algumas vezes comigo. Falou, nossa, no online eu sinto uma conexão com você maior do que eu senti quando a gente se conheceu presencialmente. Então, acho que tem também esse lugar. Se a gente, por exemplo, estimula no aluno uma escuta ativa, uma escuta curiosa, uma escuta cuidadosa, e esse convite, se aceito, se torna muito mais potente o processo mesmo coletivo de aprendizado ali. Isso tem a ver com esses convites, né, que a gente pode fazer e que é tanto no presencial quanto no online, né, de como estar juntos, seja numa sala de aula, seja num ambiente online. Como é que a gente se realmente estar junto? Você está aqui de fato ou não, né? Está em outro lugar, está em uma outra, está numa tela do computador ou em outra coisa. Como é que a gente chama essa presença? Isso é uma arte, né? Não é tanto uma técnica, né? É uma prática, né? É aquela coisa Exato. igual a yoga, a musculação, que a gente vai, né, praticando. Eu gosto muito do objeto da fala, né? Traga um objeto que você aprecia, que você tem na sua casa, que fale de você. Então, só aí já é um convite para as pessoas abrirem as câmeras, né? Muitas e muitas reuniões que as pessoas não Exato. abrem, ou aulas que não abrem a câmera, né? Então, o quanto que a gente Isso consegue é outra falar. coisa, né?
como é que a gente faz, então, esse ambiente que você está aqui, entrar para dentro da tela junto com você. Né? A disciplina de botânica, eu tenho pensado muito sobre isso. Ela tem uma parte dela prática, né? Onde no presencial a gente vai para o laboratório, a gente abre plantas, a gente manuseia essas plantas. Eu tenho pensado muito sobre isso, de como estimular os alunos, por exemplo, a tipo, tá, pode até ser que ele não tenha um monte de planta que nem eu tenho aqui na minha casa, porque eu gosto de plantas, né? Mas ele tem uma geladeira e lá dentro vai ter algum vegetal. Então, caça lá um e vamos fazer junto o que essa planta está te dizendo, né? E fazer essa conexão do que você tem físico ali com você com o online também. É uma das práticas, por exemplo, que eu estou pensando em trazer para a sala de aula, né, online de botânica, para trazer o físico ali, não só ver uma imagem de uma planta, mas também falar, ok, eu tenho uma geladeira que tem plantas ali, né? Sim. E, obviamente, os alunos vão ter diferentes plantas nas suas casas e na hora de compartilhar isso vai ser algo que pode tornar muito rico do que somente eu também compartilhando as plantas, eles também indo atrás, né, dos seus objetos de estudo. Você tem uma atividade, não é que eles tinham que se eles fossem uma planta, ou que planta que eles iam criar, Então, como final de isso curso, não foi? Então, o trabalho de final de curso de botânica, e a gente está realmente refletindo se esse semestre a gente vai conseguir fazer ou não. Posso contar depois numa outra live daqui a alguns meses, Mário. Mas era o Plankenstein, que a gente carinhosamente, os Plankenstein, monitores isso. carinhosamente apelidaram, que era uma atividade assim, depois de entender todos os sistemas vegetais apresentados, né, raiz, caule, folha, flor, fruto, eu convidava os alunos a criar a sua própria planta. E criar uma planta que teria que existir, né, no mundo. Então, às vezes, eles criavam um mundo para aquela planta existisse. Eu já tive histórias maravilhosas de planetas que a gravidade era diferente, que o ar era diferente, que tinha, assim, já teve de portal que levava para um lugar e aí aquele lugar tinha situação tal. Então tem que ter uma lógica botânica da planta, então a planta tinha que ter raiz, caule, folha, fruto, e isso se conectar de alguma forma. Eu pedia para me contar a história dessa planta, o local dessa planta, e hoje em dia eu peço para eles me darem a etiqueta do coletor. Eu falo, vocês são botânicos e vocês descobriram essa planta. Então, ao descobrir, você tem que depositar num herbário, e para depositar, isso vai ser colocado lá, né, as informações do coletor dessa planta no herbário. E é muito. Eu pedia para ver a planta fisicamente. E Olha, desde desenhos incríveis até maquetes super elaboradas, até com luzes e, nossa, diversos materiais. Eu preciso até. A gente tem isso fotografado e acho que vai ser muito legal depois, em algum momento, juntar tudo e compartilhar essa construção, né? Como é que um aprendizado, né, do lugar do, ok, entendi raiz, entendi caule, entendi folha, flor, fruto, como é que eu crio a minha própria planta? E isso é interessante porque alguns alunos no começo têm muita resistência a isso, eles ficam perguntando, não, mas o que você quer que eu faça nesse trabalho? Eu falo, que você cria a sua planta. Mas como? Da sua imaginação. Não, mas eu não posso fazer isso. Então, tem toda uma barreira que precisa ser vencida por alguns desse lugar de que nunca foram convidados a pegar um conteúdo e a transformar esse conteúdo em seu, né? E isso é algo que vem muito interessante. Alguns alunos até falam: Nossa, eu preferia ter feito uma prova. Teria sido olha, mais mais fácil. fácil, né? Exatamente. Os alunos muito dentro do sistema, eles decoram fazer a prova e está tudo bem. Essa atividade, o aluno, na realidade, ele precisa realmente mergulhar, ele precisa saber, para eu conectar essa raiz com esse caule, qual o sentido que tem. Né? Eu não posso botar qualquer caule em qualquer raiz. Como é que eu vou fazer isso? E eu ainda peço para eles fazerem em dupla. Então, ainda tem um diálogo com o colega, né, que vai junto construir essa planta com ele. Então, tem sido uma atividade muito bacana do presencial, que para o online ainda eu não sei bem como vai ser a tradução, se vai ter, mas essa é uma das que a gente está. Eu estou Ah, em acho que tem que desafios com ter, os sim, alunos. todas essas plataformas. Aí eu descobri uma
Ting Link, que você cria aquelas imagens interativas e aí você pode colocar os vários links, o próprio Miro, né, o Jamboard do Google, né, aquele quadro com os post-its para um brainstorm, né, muita ferramenta visual, né, que pode trazer essa criatividade aí, né, e o quanto que a gente tem que desenvolver, né, essa criatividade, né, dos alunos, o quanto é que essa criatividade é importante também para os momentos que a gente está vivendo agora, né? Esses momentos de crise que a gente não tem resposta, que a gente não tem, né? Não tem a resposta pronta, ninguém sabe, né? Então, somos todos aprendizes. Uma outra live lá no começo da pandemia com uma amiga cientista, ela falava, não, a gente também não sabe, a gente está, né, lendo e avaliando e cada paper que sai, que traz, a gente vai, né, em tempo real, a gente vai aprendendo. Então, e todas as possibilidades também da gente se reinventar, né, reinventar o nosso trabalho, né? Exatamente. Um grande. De novo, a gente pode ver como uma linda oportunidade ou como algo impossível de se fazer, né? Então, Sim. eu tô no lado corajoso, vendo como uma linda oportunidade para trazer talvez algo que depois até possa ficar para as aulas, né? As aulas presenciais enfim, não sei ainda. É um momento que para as disciplinas em si, eu sinto que a experiência prática de facilitação online certamente me dá um ferramental que é diferente quando a gente traduz isso para uma sala de aula também. Isso também é a diferença, né? Do facilitador, só facilitador, e enquanto professor, né? Assim, eu sinto que Sim. um dos aprendizados para mim muito claros nesses papéis é que, mesmo abrindo espaço, mesmo me colocando enquanto uma facilitadora de aprendizagem em sala de aula, eu sigo sendo a professora da sala. E isso tem um impacto grande até na forma como os alunos se colocam. Em desenvolvimento sustentável, por exemplo, tem uma aula em específico em que eu combino com os alunos e com a minha monitora que eu não vou na aula. É uma aula onde não tem a minha presença, eles vão para a aula, eles fazem a aula juntos, a monitora está lá, mas a monitora também é uma aluna, né? Então é diferente do papel do professor e geralmente é uma aula que é um ponto de inflexão que muda a disciplina, muda como eles se veem naquele momento e transforma bastante o grupo como um todo, de não ter tido naquela aula a figura do professor que é tido como essencial em sala de aula, né? Então, eu sinto que isso também fala um pouco desse lugar de como é que a gente se dá um passo atrás e convida os alunos, estruturando os espaços, porque eu acho que esse é o papel do professor nesse lugar, né, quando a gente fala do híbrido e tudo mais, é de estruturar o espaço. A gente não adianta só deixar solto e não trazer essa estruturação, porque aí não vai fazer sentido. Mas como a gente cria a estrutura para o aluno, então, dentro daquele espaço, fazer, né, dele o conhecimento. Alguém perguntou, acho que foi o Márcio que perguntou qual foi a plataforma que usou. Sim, ficou lá para cima, as perguntas vão Ficou lá passando. para cima, eu estou olhando aqui. Então, existem hoje em dia, tem algumas plataformas que fazem isso, né? Tem uma que chama Spatial Chat, e tem, a que ela usou foi o Topia, que chama, com T, Topia, que é uma plataforma bem bacaninha nesse sentido de interações e tal. O problema é que essas plataformas, muitas são pagas, né? E como o dólar está caro, não são tão baratas hoje em dia de usar, né? Mas a gente pode, assim, esse Topia, por exemplo, aceita até 10 pessoas gratuitamente. Então, dá para fazer uma conversa ali, mas é desafiador poder usar e realmente compartilhar. E essa primeira que você falou, que vocês estão pensando em usar nas aulas, ela é gratuita? Não, o House Space também não é gratuito, Space. né? Ele também não é gratuito, mas na realidade, assim, até eu fiz um processo de conectar com eles e conversar com eles, e foram bem abertos em poder fazer uma troca e tudo mais. Então, eu sinto que as plataformas também querem crescer, querem ter mais espaço, mais usuários e tudo mais. Então, eu sinto que é uma possibilidade de olhar para ela com outros olhares, né? Então, eu sinto que as plataformas também tem muitas aparecendo agora, algumas semelhantes, outras, né, com um ferramental diferenciado e tudo mais. Tudo depende muito como a gente vai usar elas e ter
o convite para os alunos, é muito mais o usuário do que a plataforma em si. Claro que a Sim. plataforma representa algumas limitações, mas como é que a gente faz esses convites a serem, de fato, significativos para os alunos e interagirem nos momentos assíncronos fora da aula. Sim, a ideia de pensar na aula como um convite, a aula como uma conversa e como um convite, né? Como é que eu Ah, coloco isso de uma forma, né? e como eu também estou lá ali no coletivo, né? Como é que eu vejo não só a professora ou o aluno, no caso, né? Mas como eu vejo o meu colega de forma empática e posso trazer também, né? Uma colaboração. Isso é uma coisa que eu já escutei em sala de aula também, no final da avaliação, falar, puxa, eu falo isso com muito respeito, mas eu jamais pensei que eu pudesse aprender tanto com um colega do que com o meu professor, né? Então, Sim, desse lugar, né, de aí, e é uma coisa que eu sempre escuto assim, falo que maravilha, significa que o espaço de fato foi dialógico, significa que de fato houve interação coletiva da turma para fazer as construções, né? E isso é algo muito forte, de sim. mudança de pensamento, de mudança de paradigma em termos de educação. Eu aprendo com todos, e isso é provado, né, professora? Acho que o Eric Manzur, que traz essa ideia do aprendizado entre pares, né? Porque o estudante acabou de aprender aquele conceito. A gente sabe daquele conceito há muito tempo atrás, então a gente às vezes nem consegue chegar na dúvida, compreender a dúvida do aluno, porque está tão distante, né? E ali o outro aluno compreende muito mais fácil, porque acabou de aprender junto, né? Então, por isso que funciona, né? Exatamente. Todas essas metodologias mais ativas, né? Essa aprendizado entre pares, os grupos, né? Professor Fragelli, não sei se você conhece, mas é outro Sim. maravilhoso também da UNB, né? Que traz o método 300, como, ó, somos aqui parte do mesmo exército, né? Ele cria Exato, né? grupos aí, então como é possível? Desse lugar que a colaboração é muito mais potente que a competição em ambientes de aprendizagem, né? Dele eu acho que tem essa visão muito interessante, né? Não tem essa coisa, quem é o primeiro da turma, quem é o primeiro lugar, não tem isso, tem o que coletivamente fizemos juntos, né? Essa é Sim, uma outra experiência que para o online para mim vai ser bem desafiadora, assim, qual vai ser, nesse momento sustentável, tem um convite aos alunos a fazerem algo prático que faz diferença no mundo, né? No mundo deles, na realidade. E todo semestre a gente tem a grata surpresa de no final os alunos se entrarem e falar, mas como é que a gente fez isso tudo? Como é que a gente planejou algo que no começo parecia impossível e agora a gente viu que a gente fez até mais do que o planejado, né? E isso vem desse lugar, né? Do acesso à inteligência coletiva, de perceber, né, que nesse caso, o todo ele é muito maior do que a soma das partes. E no sim, online, é uma dos pensamentos justamente que eu falei lá no começo, de juntar com o projeto de extensão a atividade da aula em si e o convite para, por exemplo, se colocar lá no campo com os desafios que o campo está vivendo nesse momento. Eu sinto que esse é um momento muito, muito desafiador para o campo também, quando a gente vai falar, né, do que está acontecendo. Lá em Silva Jardim, por exemplo, os produtores orgânicos se auto-organizaram, estão mandando, né, cestas, vendendo no Rio as cestas de produto orgânico, garantindo subsistência de dezenas de famílias. Né? então, E como é que a gente, então, olha para esses movimentos e fala, ok, isso faz muito sentido num país onde a gente fala do agrobusiness, tá, né? Como é que a gente fala dessa agricultura familiar que está nos alimentando e sabe quem é o agricultor? Então, falar disso em desenvolvimento sustentável no momento de pandemia agora, no online, por exemplo, é algo para mim super primordial, né? Vai fazer muita é diferença. essencial, né? Trazer aí os bons exemplos. Eu adoro aquele casal, os caçadores de bons exemplos. Também, com certeza, tem vários projetos aí mapeados, né? Eles têm projetos no Brasil todo. E esse, né, um dos projetos que você poderia, né, poderia estar na lista aí, né? Vamos olhar também tanta coisa boa, tanta reinvenção. A Tereza traz aqui, reinvenção é o conceito. Todos temos de nos reinventar, o aluno abraçar realmente a oportunidade que o conhecimento traz para a vida e a diferença que ele pode vir a fazer, essa aprendizagem com sentido, né? Daí a gente chega
nas necessidades humanas universais, né? Um pouco pela comunicação não violenta, outro tema que eu tenho trazido, todo mundo tem essa necessidade de contribuição, de solidariedade, né? Quanto que isso também fica visível, né? Por mais. Sim. E o aluno realmente até agora usava o celular para participar das mídias sociais, mas o e-learning chegaram, estão aí mesmo, sim. Uhum. Estou Eu sinto que a preparando, gente. e a MH Monteiro, estou me preparando para ministrar aulas de educação ambiental voluntariamente em Magé e Guapimirim. Essa é uma querida Maria Helena, mais aluna minha, e bacana saber disso, Maria Helena. Realmente vai ser desafiador, né, nesse momento, a gente falar de educação ambiental, onde a gente tem, né, questões no Brasil muito sérias acontecendo, mas super importante abordar e levar. A gente tem dito muito isso, né? O quanto o online, alguns falam, é um ambiente excludente, porque muitos não têm acesso. Mas eu tenho tido em alguns projetos a grata surpresa de perceber que, se não fosse online, algumas pessoas não estariam lá, né? Então a gente faz uma reunião onde tem gente do Brasil inteiro participando, né? Então, se tem gente do Brasil inteiro participando, dificilmente a gente conseguiria fazer isso no presencial, né? Assim, uma reunião de 2 horas, né? A gente vai estar 2 horas reunidos e entra gente. Mais cedo eu estava com um grupo de professores e tinha gente do Pará ao Paraná e, sabe, assim, compartilhando experiências justamente de aprendizado nesse momento de ensino, né? Nesse momento de pandemia. Então, eu sinto que a gente pode olhar para o ambiente online como realmente algo que está nos possibilitando conexões que antes não teriam, não aconteceriam. Sim, que nos ajuda um pouco a ter uma visão mais otimista, né? Mais possível, né? Das todas as Exatamente, exato. tragédias aí que a gente tem vivido, né? Essa resiliência, né? Essa capacidade de Exatamente. aprendizado. A Teresa falou aqui o mobile learning. Uhum. E é isso. Quero encerrando aqui antes que o Instagram nos derrube. Quero Aham. te agradecer muito. Acho que você trouxe coisas, né, essenciais aí para a gente pensar o ensino híbrido. Quem está chegando aqui, a gente está, Milena, estamos aqui terminando, mas vai ficar disponível no IGTV, já fica direto, salvo, e depois no meu canal do YouTube também, Marô Camargo, que aí tem muitas entrevistas, mais de 200 vídeos com muitas pessoas aí, muita inspiração para a gente buscar, né, caminhos aí, né, nessa crise, por mais difícil que seja, a gente consegue ter essa criatividade, né, incrível que. Eu agradeço o convite, Marô, de estar aqui. É sempre um prazer, né? Assim, acho que você tem sido esse exemplo também, né, de transformação e educação. E isso é algo que a gente, assim, pelo menos lá no laboratório, seu trabalho sempre tem um lugar muito especial e trazer isso para a luz, né, para a gente colocar realmente, dizer, olha, estamos na prática fazendo esses trabalhos e estamos, desafiador, precisa de dedicação, sim, mas vamos conseguir e vamos conseguir juntos, né? Então, fazer essas trocas para mim tem muita relevância. Muito obrigada e estou à disposição. Obrigada, querida. Um beijo bem grande. Obrigada a todos que assistiram. Compartilhem nessa live, mandem aí os links para quem não pôde estar aqui com a gente. E muito bom. Obrigada, Maru. Um beijo, obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.